Pronto, rapaziada. Pessoal, então bora lá. Vou fazer uma análise aqui do BTC bem rapidinha e aí a gente já dá uma olhada no BTC, no mercado geral, depois a gente fica à vontade aqui para vocês poderem bater papo e tudo mais. Rapaziada, a gente está numa range, né? E basicamente esse último fundo aqui foi o fundo da range e a gente fez um desvio no semanal aqui, como eu já vinha falando nas últimas semanas, né? Que todo fundo macro desse ciclo a gente fez movimentos bem parecidos com isso, né? Deixa eu só mudar aqui a cor, provavelmente. Deixa eu mudar aqui. Aqui a gente fez fundo assim, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também e agora aqui. Aqui a gente também fez. Se a gente for ver, aqui a gente fez a mesma coisa. Então, basicamente, todos os fundos macro desse ciclo, eles fizeram esse formato, né, de ter um grande desvio ali no semanal dentro de uma região de suporte. Aqui, por exemplo, foi nesse gap, aqui foi nesse order block, aqui embaixo de novo nesse gap, aqui foi nesse breaker e aqui foi nesse breaker. Então, basicamente, todo o ciclo repetiu um movimento bem parecido, né? E agora, então, eu ainda continuo na mesma presunção ali que eu tinha feito na última call e no vídeo também que eu mandei atualizando vocês aqui, né? Que é o seguinte, enquanto a gente se mantiver acima desse fundo de cá... Peraí que essa cor branca aqui tá me incomodando, não gostei muito dela não. Enquanto a gente se mantiver acima desse fundo de cá, ó, a gente ainda continua bullish. Esse laranjinha ficou meio feio também, peraí. Vai ficar no amarelo mesmo, tá bom. Então, enquanto a gente se mantiver acima desse fundo, a gente continua com a estrutura de mercado de alta. Isso no semanal. Por quê? Porque, assim, dá pra gente olhar, por exemplo, no mensal aqui, dá pra gente olhar no mensal. No mensal seria aqui, pra gente quebrar a estrutura de alta, porque é o último fundo local antes do topo local. Porém, se a gente fosse olhar isso no mensal, ficaria extremamente longo isso aqui. Por exemplo, seria a mesma coisa que nessa lateralização aqui, pré-eleição do Trump, a gente teria que voltar abaixo de 20k para poder perder a estrutura de alta. Por quê? Porque era o fundo macro antes do topo macro. E aí a gente não vai estar usando assim no mensal, justamente porque a gente não tem validação, querendo ou não, se for olhar isso. Por exemplo, se o BTC aqui caísse para abaixo de 20k e fechar abaixo de 20k, irmão, eu já não tava ligando mais para vender. É literalmente isso. Pô, daqui para cá, depois que caiu 60%, eu nem vendo mais. Aí eu seguro, espero e compro mais. Simples assim. Então, por que a gente não vai estar usando um time frame mensal? Porque, na verdade, o semanal, ele é literalmente um time frame dentro do mensal, né? Então, o tempo gráfico ali, obviamente, eles vão estar inclusos um dentro do outro. Por quê? Porque 4 candles semanais são candle mensal. É literalmente um tá dentro do outro. Então, assim, o que a gente vai estar fazendo é olhar um pouco mais no time frame mais curto, mas num ponto de swing que a gente teria a mesma coisa. Por exemplo, para perder no mensal seria aqui, para perder em validação no semanal seria aqui. E por que fazer isso? Porque, por exemplo, se a gente perde aqui, eu posso pegar o mesmo setup aqui embaixo de novo. Só que daqui para cá é uma baita diferença de preço, né? Por 30 mil dólares, 40 mil dólares. Então, por isso que eu vou estar olhando mais no semanal por enquanto. E foi algo que se mostrou extremamente eficiente esse ciclo, como eu falei. Todas as corridas desse ciclo, elas foram feitas após sweep de ponto de interesse em time frame semanal. Aqui, deixa eu tirar esse imãzinho aqui para ficar mais bonitinho, senão vai ficar feio isso aqui. Aí ficou organizadinho. E aí todos esses pontos aqui, vou marcar os pontos inclusive chaves aqui para vocês. Aqui foi um order block de baixa, que virou um breaker. Aqui foi esse breaker.
outro swap dentro aqui com SFP. Aqui foi esse gap. Aqui foi esse order block. Último candle de baixo antes do movimento mais alto. Aqui outro gap. Aqui, se a gente for ver, também foi um gap. Sweep semanal dentro de um gap semanal. E aqui agora um sweep semanal dentro de um order block semanal. Então, enquanto a gente mantiver essa região aqui de preço e segurando acima desse último fundo 107, principalmente do 98, eu vou assumir que isso daqui é literalmente um ponto de swing low na estrutura para a gente continuar renovando topos históricos e a gente continuar escalando e buscando níveis mais altos. O que eu preciso ver aqui num tempo gráfico curto para eu continuar nesse interesse? Eu preciso ver agora o seguinte, eu não sei se vocês lembram, não é todo mundo que está aqui agora comigo que estava aqui quando a gente estava nessa estrutura de baixa, mas durante toda essa estrutura de baixa e principalmente após esse sweep aqui, o que eu falei com vocês? O seguinte, ó, a gente vinha fazendo, vamos pegar aqui no diário, por exemplo, para ficar mais fácil de ver, a gente vinha fazendo uma estrutura de topos e fundos descendentes. Ó. Topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo. A partir daqui a gente fez o sweep, né? Fechou com SFP no semanal, beleza. A partir desse fechamento a gente fez sweep, fundo, topo, fundo mais alto. O que eu falei exatamente aqui? Eu falei, cara, agora eu quero ver um topo mais alto. Se a gente fizer um topo mais alto do que esse, qualquer pullback nessa região eu quero estar comprando. Foi exatamente o que aconteceu. O mercado veio e fez um topo mais alto. A partir de agora, qualquer pullback aqui, eu vou estar comprando. Olha o que ele vem e faz dentro dessa região. De novo, uma região de order block. O preço vem, varre o fundo, deixa um SFP e starta de novo a corrida. Então, a partir disso, o que eu quero ver acontecendo exatamente aqui agora? Exatamente a mesma coisa. A gente fez um fundo, depois do sweep, um topo. Um fundo mais alto, eu quero ver a gente fazer um topo mais alto. E aí qualquer pullback aqui é compra forte, dentro de toda essa região. Eu vou estar comprando aqui, stop nesse fundo e a gente vai surfar provavelmente para novas máximas históricas. Parece chato o tipo de movimentação que eu faço, mas se você é novo aqui, você vai achar chato inicialmente, mas você vai ver que depois é o formato mais funcional que existe para estar operando. Daria sim, e várias vezes a gente vai fazer front run nesses casos assim, por exemplo, eu não vou sempre esperar o setup completo formar para depois eu posicionar. Boa parte das vezes eu iria posicionar até aqui, eu só quis esperar realmente, inclusive eu até falei isso, né, que eu achava que isso aqui seria um fundo mais alto. Caso a gente não perdesse e fechasse acima daqui no semanal, estaria bem para a gente correr de novo. Foi o que aconteceu. Pronto, fechamos de novo, outro que andou acima desse SFP aqui. Então várias das vezes eu vou fazer front run e, por exemplo, eu longaria aqui já com stop aqui, ou com stop aqui no fundo. Eu até cheguei a pensar várias vezes em longar, só que eu preferi não fazê-lo por conta do risco mesmo. Após período assim desse tipo de liquidação, geralmente o mercado fica meio ruim. Eu falei, velho, se eu perder um trade, 2 trades, não vai mudar nada na minha vida. Eu pegar um movimento a mais ou um movimento a menos, no fim das contas, na grande corrida, não muda nada. Então, assim, eu preferi aguardar realmente, mas aqui a gente já provavelmente já vai ter um setup de curto prazo também. Ó. Se vocês forem ver, no 12 horas aqui, a gente tem um topo local aqui e a gente está quase rompendo. Se a gente, por exemplo, amanhã quebrar ele aqui, a gente já pode utilizar todo esse candlezinho aqui branco, né, que no caso é um candle verde, um candle de alta, a gente pode estar utilizando ele agora como um breaker dessa pernada de baixa. E aí como que funcionaria isso? Isso funcionaria da seguinte maneira, eu vou estar utilizando ele para posicionar
com o stop no fundo do movimento local. Então eu compraria em torno daqui com stop aqui. É um stop grande, mas seria para surfar literalmente para novas máximas. Então risco-retorno compensaria de qualquer forma. E aí seria para surfar assim, em posição lá para 140k provavelmente. Eu acho que vale o risco tranquilamente aí pegar um trade desse tipo, caso a gente faça essa quebra na estrutura aí. Ou o segundo caso, que eu também acho bem interessante, e que é o que eu iria falar principalmente, é o seguinte: a gente fez aqui. Qual? Ok. Peraí. Não farei isso. Ô Siri, fica quieto aí, caralho. Do nada o iPhone começa a falar sozinho aqui, que merda. A gente tem um outro cenário que é o seguinte: a gente deixou uma Monday Range, né? Que vocês sabem que eu gosto muito de usar. Setup de Monday Range. Vou abrir ele aqui, pronto. Monday Range formado. O que a gente pode fazer também? Esperar de duas uma. Ou a gente vem aqui, varre, aí a gente posicionaria aqui, stop no fundo já, ou nesse fundo ou nesse fundo. O outro caso é, às vezes a gente varre aqui e depois derruba aqui. Então, de qualquer forma, essa seria uma boa zona para posicionar. Além disso, isso aqui também casa com outra coisa que eu uso muito, que eu vou estar mostrando agora para vocês. Para quem está aqui há mais tempo, com certeza vocês sabem, que é o BTC exclamação. Futures da CME, né? Basicamente é o BTC exclamação. Ele é o BTC da CME, né? Da Bolsa de Chicago. E por conta disso, ele deixa esses gaps no mercado, né? Tem vários, infinitos aqui no gráfico. Os gaps assim, eles sempre voltam para testar. Sempre vai voltar para fechar. Não sempre. Não dá para também ser generalista. Não é 99,9% das vezes, mas boa parte das vezes ele volta para testar. Então, um outro ponto é que o gap, ele está literalmente no nosso Monday Low. É outra confluência com o que eu já queria ver. Então, a gente tem... Deixa eu só ver aqui que... Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Entra em confluência a mesma coisa. A gente, além de ter o Monday Low, a gente tem o gap da CME lá embaixo. Então, provavelmente desvia aqui em cima, varre aqui, a gente posiciona com stop no fundo ou no fundo da liquidação, né, que seria lá em 101. Aqui não está mostrando, mas enfim, dá na mesma. Foi aqui o candle. É porque estava fechado, né? O CME ele fecha igual bolsa, né? Então ele não estava aberto na hora que caiu. O candle fechou 5 horas da tarde na sexta, assim que 3 o Trump soltou a bomba. De qualquer forma, foi só para exemplificar e mostrar o gap da CME aqui, que entra em confluência com o que eu queria ver. Então, basicamente é isso. O gap da CME está basicamente nessa linha aqui de fundo, que é a que eu marquei do fundo da range, pouca coisa abaixo do Monday Low. Então, basicamente vai confluir as duas coisas aí. Se a gente tiver essa oportunidade, é o ponto ideal para estar posicionando aqui, na minha opinião. E esperar a gente ver isso aqui formando. Dá para, inclusive, e é uma coisa que eu quero fazer, é o que? Se a gente vier aqui, eu quero carregar, surfei, chegou aqui, provavelmente vou realizar parcial, fez o pullback que eu quero, eu recompro mais pesado de novo. Aí eu realizo o lucro dessa subida, deixo o meu stop, por causa do lucro, meu stop, mesmo estando aqui, ele vai ser 0 a 0 por causa desse pedaço de lucro que eu vou realizar. Eu vou realizar só parcial, provavelmente 50% da posição. E no pullback eu posiciono de novo, adicionando risco novamente, porém com muito mais certeza do movimento. Porque, falando macro agora, a gente fez fundo, topo, fundo mais alto, igual a gente fez lá no movimento pré-Trump, que eu acabei de explicar aqui. Fundo, topo, fundo mais alto, esperar ver topo mais alto, qualquer pullback é compra forte. Seria basicamente, a gente está aqui, Se tiver o pullback eu vou posicionar, vou surfar, realizar parcial, no pullback eu adiciono e continuo com o stop onde estava antes. É basicamente a mesma coisa.
Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Querem que analise alguma altcoin? Deixa eu só finalizar, perdão. Eu já ia pedir vocês para mandar altcoins aí. Se quiserem mandar, não abram áudio por enquanto, mandem aí escrito no chat. Continuando, então, vou analisar S&P e ouro só para sincronizar também com o BTC, para vocês entenderem o porquê da minha visão macro. S&P, literalmente ridículo, puxando novas máximas históricas, que foi algo que eu falei também, inclusive, para mim ele já tinha preenchido os gaps aqui e já estava bullish de novo, hora ou outra ia puxar logo, tá puxando já de novo praticamente em alta histórica novamente. DXY, de novo querendo rejeitar, o que é excelente. XAU, só um minuto. XAU, né, o ouro, ele tá XAU USD. Ele está basicamente renovando máximas históricas. Isso aqui eu falei no último dia de análise, perdão, no último dia de análise não, no último gráfico que eu mandei, no último vídeo que eu mandei, perdão, aqui para vocês, eu expliquei exatamente isso, né, comparando o ciclo do ouro com o ciclo do BTC e mostrando que, no caso, isso daqui foi o bear do ouro, que foi junto com o bear do BTC, porém, toda vez que o ouro estica, o BTC fica parado. Quando o ouro acumula... Por favor. Ô, Manhete, desliga o áudio, por favor. Valeu. E basicamente, quando o ouro acumula, o BTC estoura de novo. Aí o ouro acumula, a hora que ele anda aqui e dá uma leve acumulada, esfriando, o BTC estoura de novo. Aí o ouro anda, BTC acumula. Tá vendo? Eles agem literalmente inversamente proporcional. Enquanto o ouro acumula, BTC anda. Quando o ouro anda, BTC acumula. Aí o ouro anda, BTC acumula, ouro acumula, BTC anda. E fica assim infinitamente. Agora o ouro está andando, BTC está acumulando. A hora que essa pernada der uma leve esfriada e acumular de lado aqui, em um movimento parecido com esses daqui, aí a gente vai estar correndo. Como vocês podem ver, nessa microacumulação aqui, olha lá, é nela que o BTC estoura. Aqui, mesma coisa, perdão, aqui, né? Aqui é a mesma coisa, porque aqui o ouro estava subindo, aqui é a mesma coisa, aqui está subindo, BTC acumulando, parou, o BTC estoura de novo, está andando, BTC acumulando, na hora que ele parar de novo, BTC estoura de novo. Outra coisa que eu queria mostrar é justamente esse gráfico também. Vocês sabem que eu gosto bastante de colocar, por exemplo, BTC.D aqui para vocês. BTCD, ele vai literalmente olhar isso aqui, ó, dominância versus alt, né? Porque é um dividido pelo outro. Não seria, por exemplo, BTC barra Ethereum, perdão, Ethereum barra BTC. É a mesma coisa, né? É basicamente alt barra BTC. Então, quantos Ethereum compram um BTC? Quantos BTC um Ethereum compra? 0.035. Então, significa que é o preço de Ethereum cotado em BTC, basicamente. E aí, se o Ethereum anda mais, esse gráfico sobe. Se o BTC anda mais, esse gráfico cai. E aí, comparando, por exemplo, XAUUSD, ou anda, vem cá, dividido pelo BTC-USD Index. Alguém tá com o áudio ligado aí, se puder desligar, por favor. Acho que é você, Felipe. Opa, mal aí, Igor. Valeu. Pronto. Acho que tá feito. Aí, ó, boa. Vamos botar no mensal. Não. Perdão, falei merda. É o contrário. BTC-USD. Cripto. Cotado em barra XAU USD, ou anda. Pronto. Exatamente isso aqui, ó. E aí, como vocês podem ver, olha aqui que o ouro barra BTC, perdão, o BTC barra ouro está fazendo, né? Isso aqui no mensal, a gente tem a estrutura, ó. Fundo, topo. Fundo, topo. Ou seja, isso daqui é um puta order block gigante. Exatamente o mesmo setup do BTC. E olha o que a gente está fazendo aqui no mensal.
um sweep mensal. Se a gente fechar igual a gente está atualmente, eu gostaria de ver um mergulho talvez até um pouquinho mais fundo aqui, mas é porque acaba que é um gráfico um pouco difícil de cotar, né? São dois ativos caros, então acaba ficando um pouco mais difícil de ver movimentações absurdas, né? Como vocês podem ver, saiu de 9 para 30, não é os 800% que o BTC fez nesse ciclo, ou 1000% que ele fez nesse ciclo, acaba sendo muito menos multiplicação, porque BTC é pesado em ouro, não em dólares ou reais. Então muda um pouco o gráfico. Mas o que eu quero ver agora é formar um fundo mais alto nessa região, que é o último order block antes do topo mais alto. E se a gente fechar com o SFP mensal aqui, eu acho que a próxima pernada é de alta. A gente vai renovar topo histórico e fazer novas máximas. Frente ao ouro, o que significa que o BTC vai dar uma puta corrida. Não é uma corridinha, é uma puta corrida. Então, assim, eu sigo extremamente bullish em todas as ocasiões. Obviamente, o mercado pode fazer qualquer coisa, né? Então, claramente, o mercado pode reverter, fechar abaixo no semanal. E aí, para mim, eu acho que possivelmente a gente ou vai estar entrando num ciclo de baixa ou num período de baixa um pouquinho mais estendido. Mas, de qualquer forma, enquanto isso não acontecer, eu sigo muito bullish. Então, assim, o ponto é justamente que, enquanto isso não acontecer, eu vou presumir o que o mercado está me mostrando, que é que a gente continua bullish. Então, rapaziada, basicamente é isso, velho. Tanto BTC quanto S&P, ouro, etc. A minha visão macro é essa. Acho que altcoins, no geral, elas ficam meio que já subentendido ali, porque basicamente altcoins acompanham o BTC. Então, se esse for o fundo do BTC realmente local, muito possivelmente as altcoins também vão andar bem legal daqui para frente. E agora o ponto é esse, cara, é esperar realmente o mercado andar daqui para frente pra gente ver se vai fazer aquela estrutura, né, e continuar a estrutura que eu desenhei ali para vocês, né? Que seria fundo, topo, fundo mais alto, topo mais alto. Teria que vir aqui e romper esse mid-range. Então, no mais, basicamente, essa é a análise. Vou olhar alguns ativos aqui que vocês estão pedindo. E aí eu já deixo vocês aí falarem, conversar, tudo mais, trocar ideia, perguntar. Bora lá. Hype. Eu acho que não vai ter gráfico de hype inteiro aqui. Mas, vamos ver. Não é inteiro, mas tá bom. Cara, hype tá legal. Eu, assim, gosto muito de hype. Acho que é um ativo que tem bastante fundamento. Cara, hype tá até que tá legal, velho. Não tá feio de tudo, não. Beleza, né? Quebrou a estrutura semanal aqui, mas dá para ela recuperar, né? Agora o ponto é, a gente gostaria de ver ela voltar acima desse nível de $52. Se ela voltar acima daqui, eu sigo muito bullish nela. Que eu acho que vai, sabe? Eu acho que assim, várias altcoins estão feias simplesmente porque o BTC tá feio. Então, ela voltando aqui, eu acho que ela renova topos históricos tranquilamente. Inclusive é um ativo que eu gosto bastante. Se tiver oportunidade de um pouco mais barato, eu quero estar comprando. Não sei se volta nessa região, mas se voltar, eu quero estar comprando. Pump Fun. Cara, Pump Fun tá meio feio também no semanal. Meio feio assim, né? Não tá feio de tudo, mas eu falo, esse candle aqui foi horroroso. Pô, foi um candle que foi quase lá em 0,01. Horrível. Tipo, menos 80% em um candle. Mas, Pump é um ativo que eu gosto, tá? Inclusive, ela tá voltando numa região bem legal aqui, ó, que é esse order block antes dessa pernada de alta. É uma região que eu gosto, sim, bastante, para estar comprando Pump aí para médio e longo prazo. Spot, tá, rapaziada? Não vou estar longando altcoins por enquanto. Não é o que eu quero fazer no momento.
mas que é uma boa região para comprar spot caso ela volte aqui embaixo de novo, na minha visão é entre 25 aqui até 35. Boa região de compra para pump. O Plínio perguntou aqui, aquela Draper tá segurando ou saiu no preju? Não, tô segurando. Como eu falei com vocês lá, né? Eu não pesei tanta mão, comprei pouco. Então, acabou que eu tô segurando ela. A Thaís perguntou aqui, ó, fala da Useless. A Useless eu comprei hoje um pouco, né? Eu comprei ela pelo seguinte motivo. Estruturalmente aqui no semanal, como vocês podem ver, né? A gente veio, tava na estruturazinha de baixo, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Quebramos a estrutura semanal de baixa, aqui. E aí se a gente desce pro 12 horas, a gente tem o seguinte ponto, ó. No 12 horas a gente também quebrou a estrutura de baixo. Quebrou esse breakerzinho aqui, né? Que era um order block de baixa, quebramos ele. E aí eu tô posicionado nela aqui. Então entrei aqui, stop aqui no fundo, abaixo desse fundo de cá. E aí minha ideia é surfar até renovar máximas históricas. Salve, Shin, boa noite. Rapaziada, querem que eu analise alguma outra altcoin? Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade aí. Mas a Useless aqui, pessoal, eu tô com uma posição até relativamente pequena, tá? Porque o stop loss é gigantesco, né? Então, assim, peguei aqui no 0,33 mais ou menos. Stop loss aqui, ó, no 0,247. 25% stop. É coisa de acordo. Então, assim, querendo ou não, não dá pra posicionar grande nem coisa do tipo. Mas, o bom também é, a gente consegue segurar isso aqui tranquilamente por mais tempo. Como o size é pequeno, acaba incomodando menos as variações. Aí 10% eu não tô perdendo tanta grana, entendeu? Então, assim, acaba que dá pra segurar posições assim muito mais tranquilos. E outra, né? Altcoin. Então, assim, a ideia é basicamente crescer conta para comprar mais caixa e ter mais grana para usar nos próximos trades, para poder deployar em spot, etc. A ideia de tradear é sempre essa. Pode avaliar NIR, tem o spot, claro, agora. Velho, vocês sabem como é que tira esse barulhinho de quando entra alguém ou sai alguém aqui da call? Que barulhinho chato dá. Caramba. Tá maluco. Olha que bosta, não respeitou zero a análise, ó. Tava vindo aqui, fez fundo, tal, rompeu a estrutura. Respeitou zero. Só voltou e fechou abaixo. É um barulho do Halloween. Porra, chato com força. Deixa eu ver. Tem certeza que essa porra é do Halloween? Notificação. Som, dia das bruxas. Desativar todos os sons de notificação. Mensagem, desativar áudio, ativar, silenciar. Usuário entrou. Deve ser esse daqui, né? Usuário entrou, usuário saiu. Deixa eu ver. É ele mesmo. Tchau. Tirei ambos. Chato pra cacete. Ah, maluco. Acabei de tirar.
Pessoal, se quiser tirar dúvida, fica à vontade, tá? Mandem aí. Se quiser abrir o áudio, conversar. Mas, ô Thaís, isso aqui, eu acho que assim, não tá feio de tudo, sabe? Tipo, se for ver, olha, o ponto é que assim, ela tá tentando segurar, mas não tá com tanta força, né? Porque querendo ou não, a narrativa de IA, ela deu uma enfraquecida, né? Mas olha só, aqui foi o último breakerzinho. Na verdade, era um order block que virou um breaker, né? O último candle de alta, antes do fundo mais baixo, quebrou a estrutura nele e a gente está dentro dele tentando segurar. Então, assim, se fechar esse mensal igual tá agora, eu acho que tem uma bela possibilidade da gente pampar de novo para cá, pelo menos. No mínimo até aqui. Então, assim, pode ser que seja uma boa esperar para poder vender mais alto, né? Porque, pô, tá 2 e pouco. Aqui é 6, né? 3x acima. 3x não, né? 2x, perdão. Então, assim, eu esperaria para ver isso aqui fechar. Falta só 10 dias para fechar. Mas basicamente é isso, pessoal. Minha ideia do BTC segue exatamente a mesma coisa, cara. A call de hoje, inclusive, foi mais para atualizar. Eu ia fazer live e tal, e não sei o que. Eu falei, velho, preguiça, não vou nem fazer, porque vai ser literalmente falar, não, isso aqui eu falei semana passada, isso aqui eu falei semana passada. Então, não tem nem necessidade de atualizar, assim. Aí eu falei, vou só fazer uma callzinha fechada pra galera da comunidade mais curta. E depois eu gravo um vídeo curtinho pro YouTube, qualquer coisa, ou não gravo, sei lá. Importante mais é vocês aqui, então pelo menos essa atualização eu tinha que dar aqui pra vocês. Inclusive está sendo gravada, eu vou colocar daqui a pouco ela disponível ali também, tá? Lá na Call Membros gravadas. Rapaziada, vocês viram que loucura a parada do Kobe? Vocês sabem quem que é o Kobe? Que merda, tem que fazer login, peraí. Rapidão, só pra eu logar aqui no Twitter aqui, porque eu não sei, eu acho que minha senha vai aparecer aqui, por isso que eu tirei. Não apareceu não. Mas tá de boa, deixa eu voltar aqui. Pronto. Mas o Kobe, basicamente, é esse cara aqui, ó. Kobe é um cara bem OG de BTC. Ele é do BTC desde 2012. E lá no ciclo passado ele ficou muito famoso e tal. É um cara bem brabo. Eu gosto bastante das coisas dele. E ele tem a Up Only TV, que basicamente era um podcast dele com o Ledger. E aí que é esse cara. E aí eles fizeram acho que oito episódios só, se não me engano. Teve episódio com Sam Bankman-Fried, teve vários. Teve com o Martin Shkreli, que foi outro cara que foi preso lá nos Estados Unidos por causa de manipulação de mercado, caralho, a quatro. Assim, é uns podcasts bem viajados. E aí, hoje, alguém, provavelmente a Coinbase, eu acho, que foi a Coinbase, quase certeza, comprou o direito de fazer 8 lives aqui. 8 lives não, né? 8 podcasts por 25 milhões de dólares. Loucura. Insano. Inclusive, saiu muito mais caro, por exemplo, do que um Joe Rogan, que é o maior podcast dos Estados Unidos, não sei se vocês sabem. Mas, por exemplo, quer ver? Olha lá que loucura. Coinbase.ethereum adquiriu o Curb Only TV NFT por 25 milhões de dólares. O que equivale a 3,5 milhões por episódio, que são esse NFT dá direito de produzir 8 episódios. Aqui explica. Olha lá. Você pode colocar 8 episódios e tal, e aí basicamente você... Aqui explica bonitinho. Então foi a Coinbase mesmo, eu não tinha visto esse post do Brian, não. Brian é o CEO da Coinbase. Eu não tinha visto o post dele falando que os rumores eram real, que eles mesmos tinham comprado. Eu não sabia se o Coinbase.ethereum era da Coinbase.
Mas é isso. Basicamente, então, a Coinbase comprou, né? Olha o Kobe, mano, que merda. The most successful NFT artist of 2029. Caralho, velho. O artista de maior sucesso de NFT de fuder, mano. Mas, cara, muito louco, velho. Eu sigo muito bullish com o mercado. Eu acho que, inclusive, isso são coisas que, assim... Tem tempos que a gente não vê nada, assim, absurdo acontecendo, né? Eu acho que a gente vai voltar a ter muitas coisas absurdas daqui pra frente. Até porque eu acredito que hora ou outra a gente vai puxar outra perna, né? Então, se eu tiver certo a gente puxar outra perna aqui, imagino eu que ela vai levar a gente provavelmente para 140, 150 mais. A partir dela eu acho que a gente vê euforia. Não sei se vai ter outra depois, ou se vai ser ela, e aí a gente acumula e derruba. Vamos ver. Eu acredito que vai ser outra, acumula, altcoins correm, puxa de novo, altcoins correm mais ainda e provavelmente depois acabou o ciclo. Não nessa puxadona que eu fiz, tá? Isso aqui meu dedo escorregou no mousepad. Mais um puxãozinho aqui para os 150, acumula, altcoins correm, depois mais um puxãozinho aqui para uns 180, sei lá. E aí eu acho que o ciclo acaba. Porra, também não vai lá pra baixo também, tá? Não vamos voltar em 7 mil dólares, não. Porque mousepad é uma merda. Mas enfim, deu pra entender o racional, né?